Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, é complicado, né? Ter que vir no pós-jogo e explicar o que foi o jogo hoje, né? É complicado. É complicado quando você perde um jogador já no começo do jogo. Ainda mais quando você perde o goleiro e entra o reserva, que nós vamos comentar sobre tudo que aconteceu nessa partida. Mas antes, vamos para a vinheta aí. Tricolor em Ação está no ar. Galera, assim, é difícil ter que explicar tudo isso, né? Porque, cara, a gente sabia que não era fácil, um gol de vantagem, não era vantagem nenhuma, né? A gente sabia da dificuldade que seria jogar lá no gramado sintético do Atlético, enfim, né? E você perde um jogador no começo do jogo, cara. Tudo dificulta. Tudo que já estava complicado dificulta ainda mais. Dificulta ainda mais. Tá? Galera, no último vídeo que eu postei, né, teve uma galera que comentou, né, sobre eu utilizar microfone, a luminosidade também, né, que realmente, né, deixa um pouco a desejar, mas assim, já estou providenciando, tá, os equipamentos aí, principalmente para o som, né, para poder sair um pouco melhor para vocês, tá? Então peço desculpas aí pelo pelo cenário, pelo ambiente não muito agradável pro vídeo, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Cara, primeiro assim, tem que assistir jogo no Prime Video de novo. Eu venho aqui para falar isso porque, cara, eu sofri, eu pelejei para assistir, então eu não assisti praticamente nada do jogo porque, né, a transmissão não estava me ajudando, né? Eu estava, no momento eu não estava em casa, não pude parar para ver o jogo 100%, então, né, não ajudou muito, né? E aí aquela narração horrorosa de sempre do Prime Video que, né, desanima mais ainda, né? Mais do que a atuação. Eu vi que teve torcedor, gente, que tava culpando o Crespo. Ah, porque o Crespo, porque... Eu queria ver se fossem vocês lá no lugar do Crespo. O que vocês teriam feito? Vocês queriam o quê? Que o Crespo com um a menos. Que ele deixasse o time mais exposto? Que ele botasse atacante? Vocês queriam que ele fizesse o quê? Ele tirou o Rodriguinho, né? Começou como titular. Tirou o Rodriguinho pra pôr o Jandrei. Porque ele ia tirar quem, gente? Teve que tirar o coitado do menino. Ia tirar quem ali? Ele ia tirar o Luciano Ferreirinha, que são jogadores ali de ataque. Então ele acabou tendo que sacrificar o Rodriguinho. Eu não acho que o lance do Rafael foi para expulsão, né? Mas a arbitragem brasileira é uma piada, né? Acho que a gente não precisa falar nada. O último homem da defesa, qualquer coisinha que acontece, eles vão arrumar um jeito de expulsar. E vai pro VAR. Se pegar na Europa, o cara toma uma decisão, não vai dar vermelho. O cara vai pro VAR, ele volta pro campo, ele vai e fala, eu continuo sem dar o vermelho. Mas parece que quando esses caras vão pro VAR, parece que eles peidam, assim, eles tremem, assim, falam, tive que ir pro VAR, né, agora eu tenho que mudar minha decisão, né, parece que eles, é uma pressão, parece que é pra cima desses árbitros. Horroroso, arbitragem horrorosa, tá? Não tô aqui justificando essa eliminação da arbitragem, mas assim, o que a arbitragem puder pra poder estragar um jogo, ela vai fazer, atrapalhar, vai. E mais uma atuação da arbitragem que deixa a desejar, como tantos árbitros aí do futebol brasileiro. Não foi só nesse jogo, gente, né? Toda rodada de campeonato você vê aí um erro de arbitragem, porque essa arbitragem é fraca, essa arbitragem é horrorosa, é muito mal preparada, né? E é o que eu falei, pra mim não era um lance para expulsão. Eu acho que foi falta, acho que o Rafael acabou sendo um pouco infantil ali, né? E aí teve até gente que falou assim, mas pô, ele evitou, porque senão o time ia tomar gol. Eu preferia que tomasse o gol, mas continuasse com os 11 em campo,
Preferia que tomasse o gol, mas que continuasse usando os campo. Porque aí pelo menos tentava reverter a situação. Que aí lá na frente ele poderia tirar um dos zagueiros, ele poderia botar o time pra frente e tentar o resultado. Não. Não. Né? O Rafael foi infantil ali, acabou cometendo a falta e o árbitro entendeu que foi pra expulsão. Né? Essa arbitragem podre. Aí, gente, aí o Atlético mandou no jogo. O Atlético foi pra cima, tentou. Porque o Atlético, né, precisava do resultado. Aí fez um gol lá com o Esquivel, ali pelo lado esquerdo, fez um gol. Né? Ainda no primeiro tempo. E aí o segundo tempo só deu o Atlético, dominou o jogo, dominou todas as áreas do campo, porque eles precisavam. E o Atlético não jogou para levar para os pênaltis, não. Ele tentou, mas gente, dominou no jogo, mas não quer dizer que jogou. O Atlético não jogou nada, como o São Paulo não jogou nada. O Atlético é um time fraco, tá? O Atlético é um time fraco, tá? E aí o São Paulo não teve condição de vencer. Com um a menos não teve condição de buscar um empate, de buscar um resultado digno, né? Não teve essa capacidade. E aí, gente, as coisas foram dificultando mais ainda, né? Aí o Luciano foi substituído, né? E aí a gente já via que ele não ia para cobrança de pênalti. Justo, porque ele não sabe bater pênalti, né? Ele não sabe bater pênalti. Eu acho que até se voltasse o André Silva, eu acho que seria menos pior. Mas assim, eu não vou fazer uma análise de cada jogador desse vídeo. Mas assim, eu quero falar do que foi assim, no geral. Tá? Porque assim, tomou o gol e a gente sabia que ali era torcer para que não tomasse mais para ir pros pênaltis e ver o que dava. Porque a gente sabe que o Jandrei... É sério, antes de ir pros pênaltis eu pensava... Pô, pelo menos o Jandrei, eu fiquei, né, na cabeça. Pelo menos o Jandrei, acho que ele tem um pouco mais noção de pênaltis do que o Rafael. Se fosse o Rafael ali numa circunstância de ir pros pênaltis. Só que depois do que eu vi ontem, tá? Não sei se eu tô mencionando hoje no vídeo, mas já é ontem, tá? Porque mais uma vez tô gravando esse vídeo depois da meia-noite. Tá? Porque eu cheguei em casa cansado, gente. Cheguei tarde, né? E a hora que eu consigo gravar é essa. Então, assim, eu pensava, né, antes de ir para os pênaltis, eu pensava que o Jandrei, né, tinha um pouco mais de noção de pênaltis que o Rafael. Só que depois do que eu vi ontem, eu vi que o Jandrei tem que... Não é que tem que mandar ele embora, ele que tem que pedir para sair, velho. O Jandrei tem que pedir para sair. Eu nunca vi um goleiro tão ruim. Tão ruim. De verdade. Eu já comentei isso nos vídeos anteriores e eu vou repetir aqui. O Jandrei, ele é o André Silva do gol. O Jandrei, ele é o André Silva do gol. Se o André Silva apanha da bola no ataque, o Jandrei apanha da bola na defesa. O Jandrei, ele é o André Silva do gol. É dois jogadores que eu nunca vi, desde que eu torço pro São Paulo, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi dois jogadores tão mequetrefes de ruim que nem esses dois, que nem o Jandrei. O André Silva, eu não vou nem falar dele hoje, porque ele nem jogou, graças ao bom Deus. Esse não seria pior. E no ataque, meu Deus, né? Se com o ataque que foi hoje a gente não construiu nada, até porque a gente perdeu um jogador, né, muito cedo, imagina se tivesse o André Silva em campo, né? Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Jandrei, aí eu aposto que vai ter torcedor que vai falar assim: nossa, mas o Jandrei chamou a responsabilidade para bater o pênalti. Ele bateu no peito e falou: eu vou bater o pênalti. O São Paulo foi para disputa de pênalti, gente. O primeiro batedor de pênalti de São Paulo foi o Sabino. A nossa situação, para vocês entenderem o nível de gravidade disso, o São Paulo tá tão mal, mas tão mal com batedor de pênalti, tão mal, que o nosso primeiro batedor foi o zagueiro Sabino. Olha o nível que chegou o São Paulo. O Sabino foi o batedor de pênalti porque nós não temos batedor de pênalti. Tá? Podia falar o que for do Reinaldo. O Reinaldo era ruim mesmo, era um jogador de bons momentos. Como eu sempre falo, sempre falei, gente, nos grupos que eu tenho, eu sempre falei que eu sempre trato os jogadores assim, alguns jogadores como jogadores de bons momentos. E o Reinaldo era jogador de bons momentos. Ele não era bom, era um peladeiro, um jogador fraco de bons momentos. Mas ele sabia bater pênalti.
sabia bater pênalti. Ele enchia o pé, aquele foguete lá, entendeu? Na direção do gol. E não tinha goleiro que pegava, porque ele enchia o pé na direção do gol. É simples, é treinar. É só treinar isso. Eu, na época de escola, que eu jogava futebol, eu batia pênalti muito bem. Porque eu treinava, porque eu fazia aquilo direto. Né? Então eu sabia bater pênalti. Hoje, misericórdia. Hoje nem me coloco pra jogar futebol, que hoje eu tô tragédia. Mas assim, antigamente era, eu sabia. Agora, São Paulo já teve Galopo recentemente. Já teve esses jogadores que batem pênalti. Hoje não tem. Tanto é que nosso primeiro batedor hoje foi o Sabino. Aí depois veio o Tapia, que também deu um tapa ali de péssima qualidade. E aí vem quem? Vem o Jandrei para a terceira cobrança. E o Jandrei para a terceira cobrança. E aí, gente? O Jandrei, né? O mesmo que caiu 3 vezes do mesmo lado. Será que o Jandrei ele tem dificuldade de locomoção, assim? Será que ele não consegue se jogar para um lado? Porque eu também sou goleiro. Eu sou goleiro também. Né? Eu sou goleiro. Né? E eu tenho dificuldade de realmente cair pro lado esquerdo. Sei lá, não sei. O negócio não tem de mim. Mas ele é um goleiro profissional, né? Eu acho que de tantos anos que ele já tá no futebol, eu acho que isso não existe, né? Pra ele, acho que não tem esse negócio, né? Sei lá, de medo de se jogar na bola. Será que ele tem medo de se jogar na bola? Porque o gol que o Atlético fez hoje foi totalmente defensável. E ele não defendeu. E aí eu te pergunto. Pra defender o pênalti, será que é a mesma coisa? Será que tem dificuldade de cair para um lado? Porque 3 cobranças de pênalti. Você cai as 3 cobranças pro mesmo lado. Sabe quem me lembrava? Me lembrava o Jean, o Volpe. Meu Deus do céu. Credo. Deus me livre de lembrar desses caras, mas me lembrava esses caras. Porque esses caras em cobranças de pênalti, eles sempre caíam pro mesmo lado. Em todas as cobranças. Eu lembro que teve uma vez que o Jean tava num jogo, nem não vou saber que jogo que foi. Que o jogo foi para disputa de pênaltis. E o Jean, ele caiu pro mesmo lado nas 5 cobranças. Das 5 cobranças, ele caiu pro mesmo lado. Eu fiquei me perguntando, você tem dificuldade de cair pro outro lado, meu amigo? Me explica. E foi o que aconteceu com o Jandrei hoje. Pede pra sair, Jandrei. Ninguém tem que te mandar embora. Você tem que pedir pra sair. Você tem que ter hombridade e rescisão de contrato. Fazer esse tal de rescisão amigável, como, né, nosso brilhante presidente fala, né? Rescinde contrato, velho. Vai embora. Você não serve pra ser goleiro de São Paulo. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Você é o André Silva do gol. Tá? Agora, gente, é seguir. Bola pra frente. Agora é focar no brasileiro. Focar na Libertadores. Entendeu? Porque agora já era. Copa do Brasil esquece. Já foi passado. Passado. Entendeu? Os grandes clubes caíram, né? O Flamengo caiu, o Palmeiras caiu, né? Então, já era. Focar agora na Libertadores e no Brasileiro, né? E não cometer os mesmos erros. E para quem colocou a responsabilidade no Crespo, me desculpa, mas o Crespo foi o menor dos culpados. O Crespo não teve influência nenhuma na expulsão do Rafael. Quem foi expulso foi o Rafael arcou com os erros dele. Ele não tem culpa nenhuma. Agora, quando você, por exemplo, você tinha um treinador que não tinha um padrão de jogo definido, era diferente. Ali você via que a culpa era do treinador. Né? Você via que a culpa era do treinador. Não é o caso agora. O problema do São Paulo não é mais padrão de jogo. São Paulo tem um padrão de jogo agora com o Crespo. O problema foi a infelicidade do Rafael, que acabou sendo expulso e entrou esse jogador horroroso chamado Jandrei. Bom, galera, é isso. Não tem mais muito nem o que falar, porque foi um desânimo total, né, ter que assistir esse jogo. Né? Já é ruim ter que ver o São Paulo perder. Naquela transmissão horrorosa da Amazon, com aquele narrador xarope, tudo piora, né? Mas é isso, gente. Vamos que vamos. Final de semana já tem Campeonato Brasileiro. Levanta a cabeça, vamos pra cima.
Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!